Olá, queridos conselheiros da Associação Amazonas Roraima. É uma satisfação estar aqui com vocês para tratarmos de um assunto bem relevante para os nossos clubes e para nossas unidades, né? Eu sou o Ivon Carlos, sou líder master avançado e também sou neuropsicopedagogo. E vamos falar aqui um pouco sobre a sexualidade do desbravador. Como eu disse inicialmente, né, um assunto de bastante relevância para os nossos clubes. Vamos abrir um pequeno texto da irmã White, onde diz assim, em Orientação da Criança, página 495, essas coisas devem ser explicadas à criança em linguagem simples, fácil de compreender, e ao ficarem mais velhas, as lições comunicadas devem ser apropriadas à sua crescente capacidade. Ou seja, quando nós formos tratar desse assunto, nós temos que tratar com os nossos juvenis desde criança, ou seja, essa é uma orientação que é dada aos pais, né? Os pais devem trabalhar esse contexto juntamente com os seus filhos desde a infância, numa linguagem onde seja a linguagem da criança ou do juvenil e do adolescente, ou seja, à medida que ele vai crescendo, a linguagem vai se tornando um pouco mais difícil, a fim de que ele possa compreender naquele momento. E você pergunta, mas aí aonde que eu entro nesse contexto? Você, conselheiro, vai entrar nesse contexto trabalhando com os pais dos desbravadores com relação a isso, né? Você, conselheiro, você não vai tratar e vai falar sobre esses assuntos diretamente com o seu desbravador. Você vai trabalhar isso aí justamente com os pais e os responsáveis dele. Vamos adiante e temos aqui alguns padrões, né, que são colocados. Padrões de pureza devem ser implantados na mente do cristão desde muito cedo. Ou seja, desde que o desbravador, ou seja, desde que criança, deve-se trabalhar com relação à questão de sexualidade e trabalhar a questão da pureza com as nossas crianças, desde pequenos, ensinando aquilo que é correto, ensinando aquilo que é puro. E complementa, a igreja e o clube de desbravadores devem cumprir a função de resgatar os valores instituídos pelo Criador. Ou seja, a igreja e o clube têm uma função aí muito importante com os nossos desbravadores, né, que é restaurar tudo aquilo em que o mundo que temos hoje vem destruindo, os valores, né, as questões da pureza, o trabalho da questão da sexualidade dentro do nosso clube, juntamente com os nossos pais. Então, é um trabalho muito grande que nós temos como conselheiros de unidades. As pessoas pensam assim, que o trabalho do conselheiro é algo que é irrelevante, né? Mas eu sempre tenho dito nos clubes que o conselheiro, ele é um coração do clube. É o cargo mais importante que temos dentro do Clube dos Desbravadores. Por quê? Porque você trabalha diretamente com os juvenis, né, com os adolescentes, entendendo ali as suas dificuldades, as suas dores, as suas lutas, né, e fazendo um trabalho de aconselhamento. Dentro desse contexto da sexualidade, nós temos algo também que é de suma importância, que é justamente a prevenção do abuso, né? Quando falamos de sexualidade do desbravador, vem em nossa mente, né, de forma bem clara e de forma assim, que muitas vezes até relutante por algumas pessoas, a questão dessa prevenção, que é justamente a prevenção do abuso, aquilo que o juvenil pode sofrer na sua infância ou na sua adolescência. E nós, como líderes de desbravadores, e vocês como conselheiros, têm um papel muito importante também nessa prevenção, né? E aqui diz assim, não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade, né? Então fica bem claro que o Senhor, ele abomina as pessoas que tratam as outras com perversidade, né? E o abuso está dentro dessa situação, está dentro da perversidade,
Como eu disse anteriormente, hoje vivemos num mundo onde as coisas, os valores estão distorcidos, né? A sexualidade está assim jogada de forma imoral, né? E a moralidade está sendo deixada de escanteio, onde o errado hoje se torna certo para alguns e o que é certo se torna errado. A Ciência do Bom Viver, na página 242, a irmã White diz assim: não é desígnio de Deus que nenhuma criatura humana submeta a mente e a vontade ao domínio de outra, tornando-se um instrumento passivo em suas mãos. Ninguém deve fundir sua individualidade na de outrem, ou seja, nenhuma criatura humana deve submeter sua mente a uma outra pessoa, né? A estar ali o tempo todo sendo maltratada, angustiada, sofrendo de diversos abusos que muitas vezes acontecem, não só dentro de casa, mas também em diversos setores da nossa sociedade, do mundo que vivemos hoje, né? Aquela questão da opressão, né? Onde o mais forte quer dominar o mais fraco. E geralmente as nossas crianças, os nossos juvenis e adolescentes ainda são fragilizadas. E muitas vezes o adulto, né, ou um jovem mais maduro, ele se sente ali dominador, né, e começa a oprimir essas crianças, esses adolescentes ou até mesmo esses jovens. Então temos que ter esse cuidado e essa atenção devida, porque o abuso ele vai muito além do que a palavra está falando, né, mas ela vem dentro de diversos setores, dentro de diversos sentidos que podem futuramente trazer ao juvenil ou adolescente uma perturbação mental ou até mesmo uma culpa. Mas o que é o abuso, né? É qualquer tratamento dispensado a eles que lhes ameaça a segurança ou marque as suas vidas com cicatrizes físicas ou emocionais. Olha só que interessante, né? O abuso, ele marca a vida das crianças com cicatrizes físicas ou emocionais. Então, quando muitas vezes usamos da supremacia de uma autoridade, eu não falo nem da autoridade, mas de um autoritarismo, por ser uma pessoa mais velha, ou por dizer assim, eu sou seu pai, você é o filho, eu sou o conselheiro de unidade, você é apenas o capitão, você tem que me respeitar, e você usa essa linguagem de forma autoritária a fim de ferir a capacidade emocional da outra pessoa, de um juvenil ou do adolescente, você está cometendo aí o abuso, tá? Então o abuso ele envolve as questões físicas e também as questões mentais e emocionais. Envolve qualquer contato indevido, seja físico, sexual ou qualquer outro tipo de comunicação por parte de um adulto mediante abuso de sua autoridade sobre eles, né? Então, tudo aquilo que é indevido, seja físico, seja emocional, seja sexual, ele entra dentro desse contexto do abuso, né? Então, temos que tomar esses devidos cuidados para termos ali uma prevenção para que não venha ocorrer dentro dos nossos clubes e também dentro das nossas unidades. Então, você, conselheiro, tem um papel muito importante dentro do Clube dos Desbravadores a desempenhar. Por quê? Porque você é a pessoa mais próxima do seu desbravador dentro do Clube de Desbravadores, né? Você é que está ali acompanhando ele durante a semana, é você que está nas reuniões de sábado, é você que está nas reuniões de domingo, e assim você consegue detectar alguma problemática, né? Se saber se esse menino está sofrendo abuso ou não, né? Se essa menina está sofrendo um abuso emocional ou não, e o que podemos fazer para prevenir cada vez mais. O abuso também pode ocorrer entre duas crianças. Olha só que interessante. 2 adolescentes ou criança e um adolescente. Mesmo esse comportamento seja por ignorância, inocência ou medo, ainda assim é abuso. Tá? Então, o abuso ele não vai acontecer apenas entre uma criança, um adolescente e um adulto. Ela pode ocorrer entre próprias crianças, né? Pode ocorrer entre uma criança e um adolescente,
e isso vai trazer diversos tipos de comportamento que vão desencadear numa situação abusiva, tá? Então, ainda assim, mesmo que feito por ignorância, ela se torna abuso. Então, temos que ter esse contato, essa preocupação. Eu recordo aqui de uma situação dentro de uma escola onde uma criança, né, foi abusada por uma outra criança dentro do ambiente escolar, dentro de um banheiro, né? Então, assim, isso aí é preocupante, porque o abuso, ele não ocorre e ele não acontece apenas entre uma criança, um adolescente, um juvenil e um adulto, tá? Ela pode ocorrer entre duas crianças, entre uma criança e um adolescente, uma criança e um jovem. Ali também pode acontecer o abuso e nós temos que estar bem alinhados e bem preparados para esse tipo de situações, para saber prevenir, né, e também saber combater essas situações. E quais são os tipos de abusos que temos, né? Nós temos aí o abuso físico, que é um dano infligido à criança ou adolescente causado por um meio que não seja acidental, incluindo qualquer ferimento que não tenha uma explicação plausível, tá? Então aí é um abuso físico, né? É aquele onde ocorre ali o machucado, um empurrão, um aperto no braço da criança mais forte, né? A criança aparecer com um arranhão no rosto, um machucado na testa, né? Um hematoma no braço, na perna, enfim, é nessas situações que ocorre ali o abuso físico, né? E existe outro tipo de abuso também, que é o abuso emocional, que é qualquer comunicação verbal ou não verbal que prejudica a criança ou adolescente, como degradar, menosprezar, usar nomes pejorativos, terminologias humilhantes, linguagem violenta ou obscena, tá? Então aí ocorre ali o abuso emocional. Podemos exemplificar a questão do bullying, né? Ali ocorre um abuso nas emoções, um abuso emocional na criança, no adolescente, certo? Então esse também é um tipo de abuso. E o outro tipo de abuso é o abuso sexual, que viola a privacidade sexual da criança ou adolescente, seja por carícias ou observações visuais ou verbais, tá? Então, o abuso sexual ele ocorre não somente na questão da consumação do ato, né, mas na questão da carícia, na questão da observação. E isso você, como conselheiro, tem que ter um olhar, porque você vai conseguir detectar se aquela pessoa que está próximo aos seus juvenis, ele está com malícias, com segundas intenções, né, e você consegue observar por conta do seu olhar para as suas crianças. Então, esses são os 3 tipos de abuso que nós temos que prevenir e trabalhar em cima deles. Continuando a questão do abuso sexual, aí diz assim, ó, carícias, acariciar partes íntimas, penetração oral, genital ou anal com qualquer objeto, tá? Isso se torna um abuso. Exibição das partes genitais, relação sexual genital, oral ou anal, incitação da criança ou adolescente à masturbação e permissão para criança ou adolescente vejam ou assistam a qualquer forma de atividade sexual, material ou pornográfico, tá? Então, todas essas situações aí citadas, elas fazem parte do abuso sexual. E hoje em dia, como nós colocamos, nós temos um mundo que está assim, faz o que quer, à vontade, não tem aquelas proibições, muitos pais são permissivos, deixam seus filhos assistirem o que eles querem, né? E com isso você está contribuindo para que haja ali um abuso, até mesmo sexual, porque você não sabe com quem o seu filho está conversando numa rede social, muitas vezes o pai não sabe com quem o filho está jogando num jogo de aplicativo, né? Quais são os desafios que se fazem dentro desses jogos, dentro dessas redes sociais. Então isso é preocupante. E você, conselheiro, tem um papel ali fundamental, juntamente com a família, de orientar, de conversar com todo o gravador, de se aproximar dele, né, e entender
e até mesmo saber se ele está passando por esse processo de abuso, sendo físico, sendo emocional ou até mesmo sexual. Como podemos identificar esse tipo de abuso? Primeiro, comportamentos característicos de pais que maltratam seus filhos. Nós podemos ali ter algumas identificações. Abuso físico, primeiro, eles escondem o ferimento da criança, parece não se preocupar com a criança, descreve a criança como má, indiferente, tá? Então você pode detectar algumas dessas características observando os próprios pais, se esses pais eles agem com indiferença para com seus filhos, tá? Se essa criança, como eu disse, está chegando com um machucado, está chegando com hematoma, procure saber o que está acontecendo. Alguns pais são usuários de drogas, outros são viciados em álcool e vivem num contexto muito diferente de outras crianças. E com isso eles usam do abuso físico para machucar seus filhos, tá? E os filhos, por medo, por repreensão, muitas vezes não falam. Temos aí o abuso sexual, tem sentimento de posse e ciúme da criança. Relata uma história de abuso sexual na infância, consome bebidas alcoólicas e drogas, isola-se socialmente. Então nós temos que observar esses pais. O conselheiro ele tem que fazer uma visita na casa do desbravador, né? Ele tem que conhecer a família, conhecer como que essa criança vive no seu ambiente. E assim ele vai conseguir ter um diagnóstico para poder ajudar esse desbravador e a saber se ele está passando por algum tipo de abuso. Vamos adiante e temos aqui o abuso emocional e a negligência, né, como um dos comportamentos da característica de pais que maltratam seus filhos. Eles representam ameaça à criança, xingam ou diminuem e tratam os irmãos de forma desigual. Esses são 3 pontos assim, bem interessantes. E também sofrem de baixa autoestima, tá? Então, se esses pais, você observar que eles têm esse tipo de comportamento, então possivelmente eles estão praticando abuso e negligência para com seus filhos. Então aí acende o pisca-alerta, comece a observar, comece a acompanhar, converse com o seu desbravador, a fim de que você possa entender o que ele está passando. Nós temos, como cristãos, um cuidado especial com as pessoas que estão ao nosso redor. E quando você assume a função de conselheiro, você está dizendo assim, eu estou assumindo um compromisso aqui agora de cuidar dessas crianças, né, dessas 6 ou 7 ou 8 crianças que estão na sua unidade. Você assume esse papel, você assume essa responsabilidade, né, e diante da igreja, diante do clube e também diante da sociedade, você é uma pessoa, é uma peça fundamental na vida desse juvenil. Então é por isso que é importante sempre fazer esse acompanhamento. Negligência física, né? Os pais são apáticos ou passivos, os pais são depressivos, socialmente isolados, têm baixa autoestima e condições de vida inseguro, tá? Então esses pais, eles apresentam essa negligência física. Às vezes a criança aparece lá com o cabelo todo despenteado, com as unhas sujas e não cortadas, né? Muitas vezes a roupa deles também apresenta uma característica assim, de mau cuidado, de falta de higiene. Então isso se inclui nesses pais que praticam abuso e que têm ali uma negligência física para com os seus filhos. Continuando aqui a nossa questão da prevenção de abuso, nós vamos aqui identificar de quando esse juvenil ele está sofrendo abuso. Então vamos acompanhar aqui na tela. Abuso físico, ele vai apresentar ferimentos inexplicáveis no rosto, ferimentos que estampam a fivela de um cinto, juvenis que têm muitos ferimentos e não querem contar o que aconteceu, ou a história que contam não fazem sentido, queimaduras com cigarros, queimaduras com água quente nos pés, nas mãos, nas nádegas, que se parece com imersão em água. Então esses são alguns pontos aí que essas crianças elas vão apresentar no seu corpo. E claro que você não vai pedir
para estar verificando o corpo do teu desbravador o tempo todo. Mas em determinado momento, essas situações elas vão aparecer. E quando aparecer, você tem que ter o tato e o cuidado de conversar com o seu desbravador ou com a sua desbravadora para saber o que está acontecendo. Ou se ele não quer relatar algo para você, a fim de que você assim possa ajudar. Continuando aqui, medo do pai ou da mãe ou do responsável, criança indiferente, desatenta, né, são outras características que são apresentadas por crianças ou juvenis que apresentam o tipo de abuso físico. Também temos aqui as características de crianças ou juvenis que sofrem ali o abuso sexual, dificuldade para caminhar ou sentar, incontinência fecal, sangramento vaginal em meninas que ainda não menstruam, sangramento anal, doença venérea, criança reclamando de dor, coceira ou inchaço na área genital. Tá? Então, esse é um ponto aí que você tem que estar mais atento ainda, né? Porque o abuso sexual, ele é uma junção, tanto do abuso físico quanto o emocional, né? A criança que passa por essa situação do abuso sexual, ela está sendo machucada físico e está sendo machucada emocionalmente. Essa criança ela vai carregar isso para o resto da sua vida, né? E muitas vezes ela vai se sentir culpada por relação a isso, porque a pessoa que está cometendo o abuso, o abusador, ele vai colocar isso na cabeça da criança, dizendo que ela é culpada, né, que foi ela que incentivou, e enfim. Né, e isso causa todo um transtorno, toda uma questão psicológica para as crianças e para os juvenis. Então você, conselheiro, tem que estar alerta, tem que estar atento, tem que buscar um pouco mais de conhecimento, estudar um pouco mais a fundo a questão da sexualidade, estudar um pouco mais a fundo a questão dos abusos, né, entrar um pouco mais na questão das leis que protegem as crianças e adolescentes, no caso que é o ECA, para que assim você possa saber lidar com as situações e ajudar essas crianças a se livrar desses contextos. Aqui também fala conhecimento de comportamento sexual impróprio para a idade juvenil, falta de autoestima, depressão, revelação feita pela criança de que é abusada sexualmente. O juvenil pode temer o pai ou a mãe e ser relutante em ir para casa. O juvenil pode falar de segredos, pode dizer que tem algum segredo que não pode contar. Então, quando você observar as crianças, os juvenis, falando sobre essas questões de eu não quero ir para casa, né? Eu prefiro ficar aqui na reunião do clube, eu quero ir para sua casa, conselheiro, ficar lá com você, almoçar lá. Então você tem que atentar, porque alguma coisa está acontecendo de errado, né? Se ela diz assim, eu tenho um segredo, só que eu não posso contar, né? Investigue e procure saber que segredo é esse, né? Geralmente pode ser uma criança ou um juvenil que está passando por um tipo de abuso sexual. E você, conselheiro, como eu disse, é peça fundamental para ajudar essa criança a se livrar desse problema que ela vai enfrentar aí para o resto da sua vida, né? E buscar profissionais que possam te ajudar e assim essa criança possa contar o que está acontecendo e assim buscar as providências cabíveis a ser tomadas, né, com relação àquela pessoa que está abusando. Outros sinais apresentados pelos juvenis que sofrem abuso é o abuso emocional e a negligência, desenvolvimento físico retardado, depressão, reações impróprias a situações cotidianas, desordem na fala, como por exemplo gaguejar, crueldade com outros juvenis ou animais, baixa autoestima, dificuldade de concentração, dificuldade de formar laços com outros juvenis ou adultos, comportamento antissocial extremo, como por exemplo atear-fogo, vandalismo e etc. Aí muitas vezes você vê aquela criança ali fazendo algo e diz assim, essa criança aí, só Jesus Cristo, né? Esse menino não tem jeito, olha só como é que ele faz. Então busque e investigue, porque alguma coisa está acontecendo de errado na vida dessa criança,
né, pode ser que ela está sofrendo ali uma negligência, né, um abuso emocional, e ela está colocando essas situações, botando a falando para fora, porque é aquilo que ela está passando. É uma forma de ela externar sua revolta, externar a sua raiva diante das situações que ela está passando como criança, tá? Por conta de uma pessoa que está abusando dela fisicamente, emocionalmente ou sexualmente. Então, conselheiro, você tem que fazer ali essa investigação, se aproximar mais do seu desbravador e conhecer o seu cotidiano. Negligência física, como sinais apresentados pelos juvenis que sofrem abuso: abaixo do peso, fome, palidez, olhar languido, fundo, olheiras, falta de higiene, corpo e roupa sujo, mau cheiro, roupas antigas, rasgada, calçado fora de tamanho, necessidade médicas não atendida, juvenis pedintes, furto ou pegar alimentos escondido. O juvenil conta que foi deixado sozinho em casa por muito tempo. O juvenil está sempre fadigado, desatento, preocupado. O juvenil assume responsabilidades adultas, tá? Então esse juvenil está passando por uma negligência física, né? E ele vai demonstrar esses comportamentos, né, através do vestuário, né, através da falta de concentração, né, e de diversos setores psicoemocionais que ele vai aflorar de forma natural, né, por conta que ele está deixando de usufruir a sua infância devido a uma questão de abuso constante, ou na sua casa ou em algum outro lugar a qual ele está, e ali, com aquela pessoa fazendo ali a opressão a ele, vai trazer esses resultados aqui mencionados. Continuando, tem aqui quais providências serem tomadas em caso de suspeita de abuso, né? Você conseguiu detectar todas essas problemáticas. Então, qual é a providência que você deve tomar? Você deve acionar as autoridades competentes, tá? E a autoridade competente para isso é o Conselho Tutelar. Então, você deve ir ao Conselho Tutelar, fazer a denúncia, né? Ou discar para o SEM e relatar aquilo que está acontecendo, né? Se for necessário, você pede o sigilo para que você possa dizer onde está acontecendo, e o Conselho Tutelar vai até a residência dessa criança fazer a investigação juntamente com a polícia, né, a delegacia da criança e do adolescente, a fim de apurar os fatos e chegar realmente à conclusão se houve ou se não houve tal fato ocorrido de abuso com aquela criança. Então, a primeira questão que nós temos que fazer é procurar as autoridades competentes. Outro ponto aqui é o que fazer quando o juvenil relata uma situação de abuso, né? O juvenil te procurou, agora ele relatou uma situação de abuso. O que você deve fazer? Você deve conversar com essa criança, né? Você deve ouvi-la, né? Dentro de tudo aquilo que ela tem a lhe falar, levar isso a sério, não fique rindo, né? Muitos adultos acham graça, acham engraçado, né? Pensam que a criança está inventando algo e muitas vezes não está, e isso está acontecendo, não levamos isso a sério. Então, procure também sempre uma pessoa especialista, procure ali uma pessoa que tenha o conhecimento de como lidar com essas situações, para que você possa ser ajudado e também possa ali ajudar essa criança. E uma atenção aí para você que é conselheiro, tá? Você tem ali a responsabilidade de fazer a notificação, né? Notificar a família do assunto que está ocorrendo ali com essa criança, né? Geralmente o aconselhamento é não fazer isso sozinho, né? Chame o seu diretor, né? Procure o ancião da sua igreja, procure o pastor da sua igreja, né? Converse sobre o assunto, mas existe um fato: essa família tem que ser notificada, tá? Ou de forma verbal, você indo na casa dela, né? Ou você fazendo uma ligação, informando o que está ocorrendo, ou até mesmo você procurar o Conselho Tutelar, fazer o relato a fim de que o Conselho vá
e faça essa função de dar notificação e assim fazer a investigação do caso da denúncia, tá? Seja ele um abuso físico, um abuso emocional ou um abuso sexual. Como eu coloquei ali, entrar em contato com a família e também os procedimentos para realizar essa notificação, certo? E como é que nós podemos proteger a nossa direção dessas situações de falsas acusações? O que nós temos que fazer, né? Porque pode ocorrer também de a criança comunicar que sofreu um abuso dentro da reunião do Clube dos Gravadores, dentro ali do ambiente da igreja. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, evitar ficar a sós com uma criança, tá? Em qualquer ambiente, principalmente no ambiente de banheiros, locais fechados. Então, é uma forma de você, conselheiro, evitar uma acusação dentro do Clube dos Gravadores, tá? Se houver necessidade de levar uma criança ao banheiro, vá sempre acompanhado de um outro adulto que vai estar próximo de vocês. A criança vai entrar em um determinado local, né, vai sair, você acompanha de volta para o ambiente onde estavam anteriormente, tá? Então, é uma forma de se preservar essa questão de falsas denúncias, tá? Existem outras formas também, né? No manual administrativo tem todo um material relatado e no final dessa aula também você vai ter o seu material para você baixar e estudar um pouco mais e assim poder ajudar os nossos gravadores, ajudar esses juvenis que porventura estão sofrendo ou venham sofrer um abuso físico, um abuso emocional ou um abuso sexual. Então, conselheiro, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, entregue a sua função e peça que Deus lhe dê força para você trabalhar com esses juvenis, né? E assim vocês possam ajudá-los a chegar até o céu, né? E também possam ajudá-los a vencer as dificuldades que eles têm passado diante da vida. Um abraço para vocês e até a próxima.